Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Pedro e sou professor de História da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Hoje continuaremos nossa série de vídeos acompanhando os nossos materiais de sala de aula, né? Então, para você que por algum motivo não está podendo acompanhar as aulas online, as aulas presenciais, ok? Ou que está retornando agora, essas aulas são uma ótima oportunidade para vocês colocarem o conteúdo em dia, ok? Essa aula é para o pessoal do sexto ano, do sétimo ano e do EJA do Ensino Fundamental 2, ok? Para que vocês possam acompanhar aí, hoje será uma primeira parte do material 4. Material 4, parte de História, que vai da página 17 a 21. Prontos? Nesse material 4, nós vamos identificar as hipóteses científicas para o surgimento da espécie humana, tendo em vista a sua historicidade, né? Então, nós vamos partir de um olhar do historiador, né? E vamos analisar o significado das explicações mitológicas para o surgimento do ser humano, tendo em vista também a sua historicidade, ok? Então, qual que é o objetivo desse material, das nossas aulas, que vão seguir hoje e na próxima aula? O objetivo, então, é identificar, analisar e comparar as diferentes versões para a teoria criacionista, né? Então, aprender também a identificar, compreender e analisar a teoria evolucionista, enquanto teoria mais aceita no meio científico, e compreender a diversidade de teorias que explicam a origem dos seres humanos, promovendo assim respeito e a empatia, né, a diversidade de pensamentos. De forma resumida, nós vamos ver, em um primeiro momento, as explicações do criacionismo, das religiões, dos mitos, que explicam o surgimento dos seres humanos. Depois vamos trabalhar com a explicação do evolucionismo, que é a explicação, a teoria mais aceita pelo meio científico. Então vamos ver primeiro a questão mitológica, religiosa, e depois a questão científica. E a partir de tudo isso, dos exercícios e discussões, nós vamos entender que mesmo existindo diferentes formas de pensar, a respeito desse assunto, nós temos que sempre, o que deve prevalecer é o respeito e a empatia, respeitar a diversidade de pensamentos, ok? Então peço que vocês acompanhem aí na apostila de vocês, ok? Vamos partir então, primeiramente, do tema da aula. Origens da humanidade, explicações criacionistas e teoria da evolução. Leia o texto a seguir e responda as questões. Nós vamos promover essa atividade, nós vamos partir desse método. Vamos trabalhar o texto e depois pensar, no nosso dia a dia, na relação que nós temos com essas explicações e trabalhar as questões, ok? Bom, leia o texto a seguir e responda as questões. Origens da humanidade. Entre as diversas explicações para o aparecimento do ser humano da Terra, duas se destacam pelo amplo debate que provocaram: o criacionismo e a teoria da evolução. Pessoal, antes de continuar a leitura, uma pergunta que sempre intrigou as pessoas, os seres humanos, isso, não tem nem como datar, que é desde o surgimento da espécie humana, sempre existiu esse questionamento: de onde eu vim, para onde eu vou, para que eu existo? São perguntas que não são fáceis de explicar. E muitas pessoas buscam essas respostas até hoje na religião e outras se apegam mais às questões relacionadas à ciência. E também podem ter como base as duas explicações, de forma também completamente natural. O que eu quero apontar para vocês nesse primeiro momento é que essa não é uma pergunta recente, né? Ou seja, essas explicações existiram e existem, de diversas formas ao longo do tempo. Então a gente tem que pensar que é muito mais
amplo do que, às vezes, o nosso, né, ambiente cultural. Né? O que a gente está acostumado a viver, o que a gente está acostumado a ter como explicação, não é a única explicação. Porque são dúvidas, questões que existem há muito tempo. Né? Então, tanto religião, né, e os mitos que foram criados ao longo da história da humanidade, quanto a ciência buscaram, né, essas respostas. Somente essa, né, na aula de hoje. De onde viemos? Né? Como surgiram os seres humanos? Ok? Primeiro, então, a nossa primeira aula vai focar no criacionismo. Ok? A questão sobre as origens dos humanos remete a um amplo debate, no qual filosofia, religião e ciência entram em cena para construir diferentes concepções sobre a existência da vida humana, e implicitamente porque somos o único espécime dotado de características que nos diferenciam do restante dos animais. Então, pessoal, dentre as várias espécies, o ser humano ele é dotado desta capacidade e questiona, né, essa existência. Né? Desde as primeiras manifestações mítico-religiosas, os seres humanos buscam respostas para essa questão. Ao mesmo tempo, as diferentes religiões do mundo elaboraram uma versão própria da teoria criacionista. Então, existem várias culturas, várias religiões, e cada uma delas tem uma explicação para a criação da humanidade. Tá? A mitologia grega atribui a origem dos seres humanos ao feito dos titãs Epimeteu e Prometeu. Epimeteu teria criado os homens sem vida, imperfeitos e feitos a partir de um molde de barro. Por compaixão, seu irmão Prometeu resolveu roubar o fogo do deus Vulcano para dar vida à raça humana. Então, essa é a explicação da mitologia grega. Já a mitologia chinesa atribui a criação da raça humana à solidão da deusa Nuá, que ao perceber sua sombra sob as ondas de um rio, resolveu criar seres à sua semelhança. A mitologia guarani, etnia indígena que habitava as terras sul-americanas antes da chegada dos europeus, né? Para essa cultura, Tupã, o criador do mundo e deus do trovão, criou Rupave, o primeiro homem e pai dos povos, e Cipave, a primeira mulher e mãe dos povos, a partir de estátuas feitas de barro, nas quais soprou a vida. Desde então, muitos outros homens e mulheres foram nascendo até povoar o mundo, que seria, na visão guarani, provavelmente grande parte da América do Sul. Já na mitologia maia, população que ocupava terras hoje pertencentes à América Central e parte do México, o panteão, né, um conjunto de deuses, se juntou a divindades Tepeu e Gucumatz para criar o ser humano. Houve 3 tentativas de criação. Na primeira, tentaram usar a lama, mas elas se desmanchavam. Na segunda, usaram madeira, que ao final da criação, né, até tinha o formato de ser humano, mas não possuía alma. Por fim, usaram um milho e com ele conseguiram criar o primeiro ser humano. Né? Não à toa, o milho era um alimento muito importante para essa sociedade. Né? E para os povos hoje, ainda hoje, que vivem nessas regiões, o milho é base da alimentação. Né? A mitologia iorubá, etnia da África Central, atribui a criação do mundo e da humanidade a Obatalá, que com a ajuda de Oduduá usou o barro para criar o ser humano e lhe deu o Emi, que é o sopro da vida. Na mitologia egípcia, existem variações do mito de origem da humanidade. Segundo um desses mitos egípcios, Ra criou a terra, povoou-o com plantas e animais, e depois, a partir de suas lágrimas, criou o ser humano. Em cada cultura, então, pessoal, há diferentes mitos de criação do ser humano. E com frequência, um mesmo mito apresenta diferentes versões, ou seja, é narrado com variações por povos diferentes. O cristianismo adota a Bíblia como fonte explicativa sobre a criação do homem.
Segundo a narrativa bíblica, o homem foi concebido depois que Deus criou céus e terra. Também feito a partir do barro, o homem teria ganhado vida quando Deus assoprou o fôlego da vida em suas narinas. Outras religiões contemporâneas, né, e antigas formularam outras explicações, sendo que algumas chegam a ter pontos de explicação bastante semelhantes, né? Mesmo sendo culturas diferentes, com religiões diferentes, às vezes alguns pontos, né, como vocês viram já em algumas das que nós acabamos de trabalhar, algumas têm pontos em comum. Né? Isso é muito comum. Para quem quiser, aqui está o site também, para que vocês possam acessar, né, e conhecer um pouquinho mais sobre o criacionismo. Além de textos, né, nós temos as obras de arte, né, outras formas de linguagem. Né? Então, nessa imagem que eu trago para vocês, é uma pintura do período do Renascimento, né? É uma pintura feita por Michelangelo no teto da Capela Sistina, que fica no Palácio do Vaticano, de 1510, que representa a criação do homem por Deus, que o fez à sua imagem e semelhança. Então, é uma representação, né, a partir de imagens sobre a criação, né, do ser humano, do homem, né, da humanidade, criação por Deus, a partir da sua imagem e semelhança. Agora, então, vamos resolver algumas atividades para pensar um pouco em tudo isso que a gente leu. Né? Entre as diversas explicações para o aparecimento do ser humano na Terra, duas se destacam pelo amplo debate que provocaram. Quais são elas? Então, se vocês voltarem lá no comecinho do texto, né, nós apontamos que o criacionismo e a teoria da evolução são duas dessas explicações que têm um amplo debate. Ok? Então, apontem aí o criacionismo e a teoria da evolução. Segunda questão para pensarmos. Existe apenas uma versão sobre a teoria criacionista? Justifique sua resposta. Então, o criacionismo é quando a gente tem uma explicação mítica, religiosa. Existe apenas uma? Não, né? Nós vimos que tem várias. Desde as primeiras manifestações mítico-religiosas, os seres humanos buscam respostas para essa questão. Ao mesmo tempo, as diferentes religiões do mundo elaboraram versões próprias da teoria criacionista. Então, nós temos várias versões do criacionismo. Entre a página 18 e 19, nós temos a atividade 3, né? que eu trago aqui ao lado para vocês. Percebam, então, que nós temos aqui que relacionar a explicação à sua versão criacionista. Então, o que eu recomendo que vocês façam? Que vocês retornem ao texto para responder essas questões. Temos aqui a versão grega, egípcia, cristã, maia, guarani, iorubá e chinesa. E aqui está embaralhado para vocês chegarem às conclusões. Ok? Então, recomendo que vocês retornem, que aí vai ficar bem fácil de resolver essa atividade. Pessoal, para correção, depois de vocês realizarem essa atividade, voltarem na apostila, aproveitem e confiram aqui o gabarito. Tá? São todos os trechos do texto que vocês têm aí na apostila de vocês. Ok? A sequência correta, então, vai ser essa. B, G, E, F, C, A e D. Tá bom? Então, é apenas uma leitura do texto e vocês vão associar essas culturas às suas explicações de origem. Quarta questão. Quais são as principais semelhanças que você consegue identificar nessas versões? Então, vocês vão perceber que são várias, né? Na atividade 3 foram várias versões, né? A partir do texto. O que elas têm de semelhanças? Pessoal, todas elas são explicações baseadas em mitologias, que vão atribuir a criação da humanidade a um ser divino,
que cria os seres humanos a partir de elementos como da natureza, como o barro, o milho, o fogo, o sopro, a água, lágrimas, ok? E na quinta e última questão, né, vocês vão escolher uma dessas várias explicações que nós vimos do criacionismo e elaborar uma ilustração sobre ela com base no texto. Então, vocês vão dar vida a uma dessas explicações do criacionismo. Então, achei mais bacana a explicação dos chineses. Você vai fazer então um desenho que retrate isso. Usem a criatividade, ok? Fiquem à vontade para fazer um desenho bem bacana a respeito da criação da humanidade a partir de diferentes explicações. Bom, pessoal, por hoje encerramos então o conteúdo. Tá? Nesse primeiro momento então da apostila 4, nós discutimos sobre o criacionismo, explicações então a partir da mitologia, a partir de divindades que criaram a humanidade. Tá? E que vai ter essa variação de cultura para cultura, de sociedade para sociedade, de época para época. Nós vamos ver elementos em comum, elementos diferentes, mas o importante sempre é manter o respeito à diversidade. Ok? Pessoal, bons estudos para vocês. Nos vemos na próxima aula. Um abraço. Até mais.